Então, gente, vamos à discussão que movimentou a internet agora no início de janeiro, depois da fala da ministra dos Esportes, Ana Moser, que nós vamos ver aqui. Então, a galera dos games, a galera dos e-sports, né? Ou games são e-sports ou não são, enfim. A gente vai fazer essa discussão porque a partir dessa discussão que surgiu quando a Ana Moser, que é ministra dos Esportes, se pronunciou a respeito do assunto, a partir dessa discussão surgida aí, a gente vai fazer uma discussão sobre método. Método materialista histórico dialético, né? Que é, na verdade, uma lente de interpretação da realidade. É uma forma de compreender a realidade e, no meu entendimento, a melhor forma de compreender a realidade. Tá? A partir dessa chave de leitura da realidade, a gente pode encontrar uma grande gama de possibilidades que nos respondem, vamos dizer assim, com mais robustez, pelo menos essa é a minha avaliação, quando a gente procura identificar os fenômenos sociais, as construções sociais. Então, essa discussão se e-sport é esporte, a gente, na verdade, está fazendo uma discussão de uma categoria social. Como determinar essa categoria social? Como dizer que as coisas são o que são, né? E dentro de uma perspectiva sociológica, né? Então a gente vai usar um pouquinho de filosofia, um pouquinho de método e também vamos partir, e inclusive eu vou falar isso ao longo aqui do nosso vídeo, vamos partir também do senso comum, porque isso inclusive faz parte do método. Então, antes da gente começar essa discussão, para dar um pontapé inicial nessa nossa discussão, a gente vai ver um vídeo que tem 4 minutinhos, tá? Um vídeo rápido, mas é o vídeo dessa entrevista aí que a Ana Moser deu, onde ela fez essas colocações, e a partir das colocações discutidas nessa entrevista, a gente vai começar o nosso papo. Durante a pandemia, a gente ainda está na pandemia, durante o auge da pandemia, nos últimos 2 anos eu pratiquei muito esporte, assim, joguei muito FIFA. Porque eu quase caí aqui. Eu falei, o quê? Eu joguei muito. O Demetrio é danado, né? É porque esporte é esporte. Quando você fala esporte para todos, se eu fiquei jogando FIFA, eu pratiquei esporte. E o seu esporte para todos é uma atividade física para todos. Porém, dentro da discussão de se esporte é esporte, e ao entendimento meio macro de que tanto que eles têm tido acesso a verbas públicas em diversos lugares. O Rio de Janeiro está gastando um caminhão de dinheiro com campeonatos municipais de videogame, de esportes, por exemplo. Você tá falando que você tem pouco dinheiro e parte desse dinheiro do esporte vai porque não é atividade física, que é o esporte. E tende a ser cada vez maior essa porcentagem que vai para o esporte. Seja se tiver lei de incentivo, a gente vê que muitas empresas estão colocando dinheiro no esporte. Se ela tiver a oportunidade de colocar dinheiro por lei de incentivo, ela vai colocar. Como tendo tão pouco dinheiro e tendo essa política de esporte para todos, lidar com o que é esporte não é atividade física. Então, a questão do esporte eletrônico ainda não, no nível federal, ainda não é uma realidade. Você vai investir nisso, Ana? Não tenho essa intenção, não. No meu entendimento, não é esporte. E a gente lutou, ano passado, eu na minha vida pregressa, à frente da Atletas pelo Brasil, a gente fez uma ação assim, muito forte junto ao Legislativo para o texto da lei geral não ser aberto o suficiente para poder ter o encaixe dos esportes eletrônicos. O texto está lá do jeito que protegendo o esporte raiz. Que é o texto da Leila, né? Isso. Que é o texto da Exatamente. Leila que tirou o esporte, né? Exatamente. Não tirou o esporte porque ele não estava literal. Ele estava na definição de esporte. A definição de esporte tinha sido dado uma abertura que poderia incluir o esporte eletrônico. E a gente fechou essa definição. Eu não vou saber literal aqui, mas a gente fechou essa definição para não correr esse risco. Lógico, o risco sempre acontece e é um trabalho constante. A meu ver, o esporte eletrônico é entretenimento, é uma indústria de entretenimento. Não é esporte. Então, o que no seu governo, você se divertir. Entendeu, Demetrio? Você não praticou esporte. Você se divertiu.
Entendeu? Por quê? Porque chama a atenção dele, ministra. Pode colocar ele aí na linha. Então, porque o esporte tem uma coisa que chama, além mas o pessoal treina para fazer, né? Treina. Assim como o artista, né? Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para poder dar show. E ela não é uma atleta da música, né? Ela é simplesmente uma artista, que trabalha com entretenimento, né? E o jogo eletrônico ele não é imprevisível. Né? Ele é desenhado por uma programação, né? Digital, né? Então, enfim, cibernética, né? É uma programação, ela é fechada, ela não é aberta como é o esporte. É porque quando eu falei que eu joguei, na verdade eu queria naturalmente provocar. Eu sei que não é uma prática esportiva, eu não considero uma prática esportiva. Mas eu queria trazer esse debate aqui porque exatamente por conhecer essa sua posição. Então a gente pode entender que na sua gestão frente ao Ministério do Esporte, o que partir de vocês, eu sei que a decisão do que é ou não é uma decisão do Legislativo, mas você vai... A sua opinião e a sua diretriz é que o esporte não vai ser incluído como esporte e aí não vai ter acesso. Por exemplo, eles estão pedindo direito a Bolsa Atleta, a lei de incentivo, e já tem acesso em governos municipais e estaduais, mas pelo Ministério do Esporte, nesses 4 anos, do que couber a você, não. Não entender, não. Vimos o vídeo, eu acho que aí a gente já pode começar essa discussão. A posição da ministra, então, é uma posição que gerou mais que um desconforto, gerou uma irritação, gerou uma frustração numa grande comunidade de gamers que estão se organizando para transformar ou para ratificar determinados games como esports, né? Ou determinados jogos de videogames, se a gente quiser aportuguesar a expressão em esportes. Então, a partir daí, gente, o que eu fiz? Eu vi a polêmica, né? E eu procurei pensar assim, poxa, mas de fundo ali tem uma discussão sobre verba, né? Porque o que a Ana Moser está dizendo, olha, tem pouca verba e essa verba vai ser priorizada para os esportes raiz, que nem ela utilizou ali, né? E aí, então, depois já do bafafá estar rolando, certo? Não, quem sabe essa turma do eSports pode pleitear isso através das verbas da cultura, né? Porque, bom, se a gente tem alguma dúvida se jogos eletrônicos são esportes, ou se pode ter alguma dúvida se jogos eletrônicos são esportes, não há nenhuma dúvida que estão dentro do campo da cultura. Por que não se tem esta dúvida? Bom, porque cultura é uma categoria já muito ampla, né? Eu não estou aqui hoje para fazer o debate sobre essa categoria, mas vamos entender que cultura, gente, tá? Se a gente vai saturar de determinações, vamos dizer assim, o objeto, né? Dentro de todas as formas de expressões culturais que podem existir, enfim, acaba que cultura pode ser determinado como tudo aquilo que o ser humano faz. Tudo que é do nosso fazer. Sabe? Desde coisas triviais até coisas muito elaboradas, até coisas do folclore. E aí a gente pode depois encontrar subcategorias ou categorias derivadas dessa categoria principal, ou seja, outras categorias, mas que ajudam a ser explicadas a partir dessa categoria principal. Por exemplo, você pode falar em cultura erudita, né, que é um determinado tipo de cultura. Você pode falar em cultura e identidade, né, que é mais ligado àquilo que pode identificar um grupo, uma etnia, enfim, a população de determinada região. A gente pode falar em cultura popular, a gente pode falar em cultura de massa. Tá entendendo? Então existem outras formas, mas toda cultura é algo que é feito pelo ser humano. Então, jogos eletrônicos são coisas que o ser humano faz, né? Jogar jogos eletrônicos é uma coisa que o ser humano faz, então, sem sombra de dúvidas que é cultura. Agora, o esporte é cultura, porque também é uma coisa que o ser humano faz, é uma manifestação daquilo que o ser humano faz. Também, no limite, também pode entrar dentro desse bojo. O que a Ana Moser pôde
talvez tenha ensejado ali a dizer, olha, a verba é curta, o orçamento já está determinado, nós vamos investir em esportes que impliquem em atividade física. Em atividade física. É isso que ela está dizendo ali. Mas de maneira que, mesmo com essa interpretação, o que a gente teve? A gente continuou tendo a inimizade dos praticantes de esportes que lutam pela categorização desses jogos como atividade esportiva. Por quê? Porque isso vai implicar em uma série de benefícios para os praticantes. Guardem isso, porque isso acaba sendo importante lá para o final da nossa discussão. No fim das contas, né, o que incomodou foi isso. Olha, como é que a ministra vem e diz, olha, não é um esporte o nosso esporte. E vejam, a maior parte dos argumentos utilizados para defender, né, que jogos eletrônicos são esportes, ou podem ser esportes, partem de questões subjetivas. O que nos leva a um problema seríssimo de como determinar. E aí acaba que vira um jogo retórico. Quem é que tem a melhor explicação a respeito daquilo que a gente quer provar que é ou não? Então vira uma guerra desse tipo. Por que eu acho que é uma discussão importante para a gente discutir método? Porque o materialismo histórico dialético, ele parte do quê, gente? Nós não podemos, tá? Por isso que a gente não trabalha com conceitos, tá? Nós não podemos esperar que a realidade corresponda àquilo que tem na nossa cabeça. E o conceito é mais ou menos assim. Então a gente cria um conceito, por exemplo, vamos pegar a questão do esporte. O que é o esporte? Não, o esporte deve ser isso, deve ser aquilo outro. Então eu crio um conceito, né, do que deve ser o esporte conceitualmente. Aí eu olho para a realidade, procuro naquilo que eu estou analisando, saber se aquilo que eu estou analisando cabe lá na caixinha do conceito que eu criei na minha cabeça. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque de acordo com o que a gente criar na nossa cabeça, a gente vai conseguir adequar isso ou não. Então, quando a gente tem alguma coisa na realidade que a gente quer que caiba no conceito, a gente já cria um conceito que caiba aquilo que a gente quer adequar a esse conceito. É mais ou menos isso que a galera, mesmo quem estava defendendo o esporte e quem estava criticando também, tá? Era o que a galera estava fazendo. Então se criava um conjunto de premissas e se procurava na realidade coisas para se encaixar nesse conjunto de premissas. E invariavelmente sempre se sobravam arestas. Tu encaixava uma gama enorme de esportes, mas e esse, e aquele outro. E aí começava-se a fazer coisas esdrúxulas. Um exemplo clássico, xadrez. Mas o xadrez não deveria ser esporte. Então, eu posso achar que não deveria também. Aliás, eu acho que se esportes implicassem necessariamente atividade física, já se resolveria grande parte do problema. O problema é que, flagrantemente, não. A gente não pode chegar e dizer pro xadrez, olha, xadrez, você não é esporte. Porque não é o que a gente quer. Mas o xadrez está errado. Por que não é o xadrez que está errado? Porque, vejam, o xadrez existe, existem as federações, é classificado como esporte, e em qualquer lugar que você procurar, que pesquisar, você vai lá ver que o enxadrista é um desportista. Então, assim, nós vamos ter que mudar tudo aquilo que já é socialmente aceito, portanto, existe, né? Porque a gente acha que essa existência não se adequa ao conceito por ela apropriado. A gente está querendo pegar a realidade e moldar no nosso conceito. Nós, materialistas dialéticos, não podemos fazer isso. A gente não faz isso. Porque a gente não trabalha com conceito, a gente trabalha com determinações. Determinações. Porque as determinações, elas existem, independente da gente criar uma caixinha para ajustar elas ou não. Então nós não vamos ter conceitos, nós vamos ter categorias. E essas categorias, elas são identificadas a partir das suas determinações. Beleza? Então, a gente está olhando para o esporte como uma categoria, como uma construção social.
correto? Essa construção social, ela tem determinações, ela é real, ela existe. Então não somos nós que temos que criar um conjunto de coisas que a gente possa utilizar para explicar essa categoria que existe, olhando para a realidade e encaixando essa realidade nesse nosso balãozinho, nesse nosso conceito. Não, não é assim que a gente faz. A gente identifica a categoria. Como? Ela existe? Existe. Não existe. Em qualquer lugar do mundo que você falar esporte, as pessoas sim, esporte. Né? Se você abrir os livros, vai estar lá, esporte. Né? Então existe. Esportes existem. Ok. Primeiro ponto. Existe. A gente não pode categorizar o que não existe, porque a gente vai estar idealizando alguma coisa. Correto? Massa. Então tá, existe. O que determina a existência disso? Aí é o ponto. O que determina a existência disso? E aí que eu digo, a gente pode, inclusive, partir do senso comum, porque isso faz parte do método. O que o nosso método nos diz? Tá? A gente tem que partir do concreto sensível. Vai? Trocando em miúdos, a gente olha para o objeto que a gente está tentando compreender, no caso o esporte, né? E tenta, de imediato, a partir das coisas mais básicas, mais elementares, mais visíveis, compreender explicações para esse objeto. Todo objeto, ele é multideterminado. O que significa isso? Nada é explicado de uma única maneira. Para que a gente explique esportes, a gente vai ter que procurar encontrar todas as maneiras possíveis de explicar o que é esporte. E vejam, elas não são conflitantes, elas são diferentes níveis de abstração, né, do mesmo objeto. Diferentes maneiras de olhar não significa olhar de lugares diferentes, como se fosse um quebra-cabeça que a gente está montando. Agora eu achei um pedacinho, agora eu achei o outro. Não. Todos esses olhares olham para a totalidade do objeto, mas olham de perspectivas diferentes para esse mesmo objeto. E vejam, para descobrir quantos olhares diferentes, de quantas perspectivas diferentes nós podemos fazer para esse objeto, a gente só pode fazer isso olhando para o objeto. Olhando para o objeto. Então a gente olha para o objeto e procura entender o que o explica. E aí a gente vai descascando as determinações deste objeto, até chegar na determinação mais abstrata. O que é a determinação mais abstrata? É a mais simples. É a mais direta, é a que explica de maneira mais evidente, mais sem rodeios, é aquela que tá, a explicação mais simples, mais crua, mais elementar é essa. Significa que só isso explica? Não, os objetos são multideterminados. Então o objeto só pode ser explicado pelo conjunto das suas determinações. A questão é que, às vezes, nós podemos determinar uma explicação mais abstrata, ou um conjunto de explicações mais abstrata, que a gente pode tratar como determinações mais abstratas, ou conjuntos de determinações mais abstratas. Estamos fazendo filosofia aqui, tá? Estamos discutindo o método de investigação. Mas aí nessa de tentar olhar para o esporte e perguntar para ele, tá, quem é que te explica, o que te explica, a gente foi fazendo ali por eliminações, né? Por eliminações. A minha primeira interpretação foi a seguinte, olha, esporte é um jogo. Todo jogo é um esporte. Né? Ou melhor, todo esporte é um jogo, mas nem todo jogo é um esporte. Né? Tá, então o que vai determinar ali se é ou não? Deve ser a universalização da prática. Né? Por quê? Porque para ser esporte, isso no início ainda da minha interrogação, as pessoas, tem que ser um tipo de jogo onde as pessoas possam fazer independente de uma marca ser dona, né, desse jogo ou não. Né? E daí partiu a minha primeira interpretação de que esporte não poderia ser aplicado a e-sports. Por quê? Porque embora existam exceções de jogos de código aberto ou de direitos autorais já
públicos, existem algumas coisas assim. Não é isso que ocorre via de regra no eSports. Existem até coisas análogas a federações, campeonatos, etc. Mas, em geral, são os próprios desenvolvedores, né, que ou na totalidade ou em parceria patrocinam e ajudam ou organizam essas categorias, esses eventos, né? De modo que, na maior parte dos casos, existe uma problemática bastante complicada aí, né? Inclusive com alguns casos que apareceram ontem na discussão. Que problemática? Bom, a desenvolvedora do jogo pode simplesmente dizer agora, mas ninguém joga, e tira do ar o jogo. Pelo fato disso ser assim mesmo, eu entendi, olha, isso não pode ser esporte porque isso não se aplica aos demais esportes. Tá aí uma determinação que não está presente naquilo que a gente pode determinar como esporte. Porque mesmo que a FIFA seja a grande entidade do futebol, para que eu pratique futebol, eu não preciso da FIFA. A FIFA estabelece as regras, mas eu sigo se eu quiser. Ou eu posso seguir a maior parte, outras não. Se eu vou juntar uns amigos aqui para jogar um futebolzinho no final de semana, não vai ter regra de impedimento. Não vai ter VAR. Deixa de ser futebol? Não, continua sendo futebol. Então, a FIFA não pode me impedir de jogar futebol. A FIFA não pode recolher todas as bolas do mundo, né? Uma desenvolvedora de videogame lá de determinado jogo pode simplesmente tirar do ar o provedor e acabou o jogo. Não tem mais jogo, ninguém mais joga. Aí as pessoas podem dizer assim, Humberto, mas aí pode se piratear o jogo. E aí a gente pode continuar jogando offline. Ok. Vocês vão fazer pirataria. Pirataria é crime, né? Dentro das convenções sociais é crime. Então, assim, aí para você praticar o esporte, você automaticamente tem que estar cometendo um crime. Então isso não pode ser um esporte que, justamente por isso, porque como é que vai ser um esporte que só pode ser praticado quando ao mesmo tempo você está cometendo um crime? Então foi aí que eu fiz talvez a postagem mais provocativa de todas. Eu já tinha feito um fio antes explicando isso, dizendo, olha, gente, não pode ser, porque tem essa determinação aí. Tem essa determinação aí que é a determinação de não ser patrimônio público, né? Os jogos de videogame são propriedades de empresas. Uma outra coisa que eu também coloquei como determinação inicialmente foi desenvolvido para gerar lucro ou não? No meu entendimento inicial, o esporte não deveria se encaixar nisso. Por quê? Porque o esporte seriam jogos que acabavam sendo sistematizados por federações, por competições e reconhecimento, até que a gente chegou nos profissionais da educação física. E eu acho que aí foi um bom ponto. Por quê? Porque os profissionais da educação física estudam isso ao longo da sua graduação, né? Eles têm cadeira lá onde vai ser discutido jogos e esportes. Eles têm iniciação esportiva, eles têm cadeira de jogos. Então, nada melhor de quem estuda isso a nível acadêmico, que vai ter essas disciplinas na faculdade. E quando a gente começa a ensinar determinadas coisas na faculdade, a gente não está ensinando aquilo que está sendo discutido academicamente nos trabalhos científicos de ponta, aquilo que está sendo objeto de estudo de doutorado, de mestrado. Não, a gente leciona conteúdos clássicos, ou seja, aquilo que já passou por determinado processo de depuração e que é consensual até que se forme um novo consenso para chegar na sala de aula. Confiando nisso, e eu de fato confio na ciência, né, e a pedagogia é uma ciência, a educação física é uma ciência, eu fui ouvir o que diziam os profissionais da educação física, que trabalham com isso. Então me mandaram alguns artigos, me mandaram algumas coisas. Resumindo aqui para vocês, onde é que está o debate dentro dessa área do conhecimento que estuda isso de maneira séria, não como pitacos. Jogos e esportes acabam que partem do mesmo princípio. Você não consegue diferenciar a partir de determinações mais simples o que é um jogo, o que é um esporte. Essa concepção inicial que eu tinha que não poderia ter sido criado com finalidade lucrativa e não poderia ser de propriedade intelectual fechada, não é subscrita pela realidade, porque nós já temos exemplos
de esportes que não seguem essa lógica. E aí eu não posso mudar a realidade dizendo que a realidade está errada. E eu, neste processo, o que eu entendi? Que já está lá na literatura clássica, vamos dizer assim, da educação física. O esporte é um jogo que foi sistematizado e organizado pelos seus praticantes em formato de federações ou coisas parecidas que organizam campeonatos. Resumindo, o esporte é um jogo que existem praticantes que são praticantes profissionais. A partir do momento que determinado jogo, né, determinados jogadores de determinado jogo, não só jogo, tá? Jogo ou brincadeira, vamos entender assim, jogo ou brincadeira. Qualquer jogo ou brincadeira. Então, não precisa ser atividade física, não precisa nem ser competitivo, tá? Tem que ter a função lúdica, tem que ter a função do entretenimento, tem que desenvolver habilidades físicas e ou mentais, ou seja, um jogo para o ímpar, truco, canastra, acaba que qualquer coisa, literalmente qualquer jogo, qualquer coisa que possa ser um jogo, não precisa ter, como eu disse, não precisa nem ser competitivo. Desenvolvendo habilidades físicas e ou mentais, sendo lúdico e com finalidade de entretenimento, é um jogo. Todo esporte é um jogo. Agora, quando os jogadores desse jogo se profissionalizam, esse jogo passa a ser um esporte. Não significa que todo mundo que joga um jogo é profissional. Aí vamos pegar o exemplo do futebol, né? Futebol é um esporte. Por quê? Porque existem jogadores profissionais de futebol. Tá? Se eu for jogar uma pelada com os meus amigos, eu não sou um desportista. Ainda assim eu estou fazendo uma prática esportiva, eu estou praticando um esporte. Por quê? Porque o futebol em si é um esporte. Existem pessoas que praticam o esporte profissionalmente. Estão entendendo? A mesma coisa se aplica a todos os jogos que existe federações organizando campeonatos, etc, etc, etc. Isso é o que está na literatura. Isso é o que está mais bem acabado. Por quê? Por causa desses exemplos que a gente tem, que são os casos de exceção. Ah, mas por que o pôquer agora é? O pôquer é um jogo de azar, visa lucro, etc. E é considerado esporte. Ah, e o xadrez fica sentado, não tem atividade física. É considerado esporte. Nós vamos ter que fazer com que essas coisas deixem de ser esportes para se adequar ao nosso conceito? Não. A gente não está entendendo direito a categoria porque a gente não está conseguindo determiná-la. Então essa seria a determinação. A gente foi fazendo essa discussão até chegar nesse ponto. Foi quando eu fiz um outro fio e disse, ok, me convenceram. Não é porque eu acho roubado uma empresa ser dona de um esporte. Não é porque eu acho roubado esse esporte ter sido criado para ganhar dinheiro que ele não é esporte, porque não é o que eu acho. Também não tem nada a ver, gente, com a acessibilidade da parada. Não, o esporte tem que ser acessível para todo mundo. Aonde, gente? Eu nunca joguei golfe. Né? Nunca pratiquei hipismo. É acessível? Nem um pouco. Né? Ah, mas tem que ter um videogame. O videogame é caro e sem o videogame não joga. Como é que você pratica automobilismo sem um automóvel? Ah, mas a Fórmula 1, etc. É aquela coisa, gente, a Fórmula 1 é automobilismo, o esporte. Nós estamos falando de uma categoria do automobilismo, que é como se fosse a Copa do Mundo do automobilismo. Quer dizer, é o topo do topo, é a elite da elite, é o profissional do profissional. E muitos esportes requerem equipamentos. Futebol você precisa de uma bola, e esportes você precisa de um videogame, às vezes de videogame, de rede de internet, né? No hipismo você precisa de um cavalo, né? No skydiving lá, quando o pessoal estava colocando aqui no chat, você precisa de um avião. Então não é por ser mais ou menos acessível. Determinados esportes são extremamente elitistas e continuam sendo esportes. Assim como a questão da atividade física. Ok, resolvemos. Fiz um outro fio e coloquei exatamente isso aí lá. Disse, olha, ok, beleza, me convenceram. A determinação mais simples é essa. Né?
a mais estruturante, né, a que define, porque tem uma outra coisa que nós marxistas consideramos importante. Se você não consegue determinar um objeto, porque sempre que você o determina, você encontra um outro objeto com as mesmas determinações, esse objeto não existe. Ah, mas se ele existe... Aí é porque a questão não é tão simples. Vamos pegar, por exemplo, a categoria de totalitarismo. Se a gente vai determinar totalitarismo, a gente percebe que a categoria é indeterminada. Por quê? Porque já existe uma outra ou outras categorias que já têm as mesmas determinações. Ou ela é indeterminada ou ela é outra coisa. E aí eu vou sugerir a série de vídeos que eu tenho sobre a crítica da categoria de totalitarismo. Mas não é tão evidente o totalitarismo quanto o esporte. A gente não pode chegar para o esporte e dizer que o esporte não existe. Né? O totalitarismo a gente pode. Vai dizer, não, isso não é totalitarismo porque isso já é explicado pelo autoritarismo, por exemplo. Não é tão simples assim a discussão, mas eu só estou fazendo um gancho aqui. Então, perfeito, resolvida a questão. Fiz lá o meu fio no Twitter e botei lá tudo isso e disse, ok, massa, tá resolvido. Então, se os praticantes já organizaram isso, tem federações, tem campeonatos, tudo bonitinho, trata-se de esporte. Pois bem, só que chega um camarada lá e pega o bode e bota no meio da sala de novo. Então, os desfiles das escolas de samba são um esporte. Porque se a gente vai fazer o escrutínio para ver se tem as determinações, tem tudo lá. Tem as federações, tem o campeonato. Pode ser classificado como um jogo, porque aí foi onde algumas pessoas tentaram dizer, não, mas desfile de escola de samba não é um jogo. Porque carnaval é cultura, etc. Não, não é o carnaval. Carnaval é uma expressão cultural, né? O país inteiro entra em período de carnaval. Carnaval é outra coisa, não pode ser considerado um jogo. Não se joga com a população de um país inteiro ao mesmo tempo, não tem regras definidas, não tem nada. Não dá para classificar como um jogo. Agora, um desfile de escola de samba dá para classificar como um jogo. Né? Por que é um jogo? Bom, tem regras pré-definidas, é lúdico, é entretenimento. E ainda, inclusive, nesse caso, tem um aspecto competitivo ainda, né? Todo mundo vai lá. O que é o jogo? Bom, você vai desfilar, você tem que criar um samba enredo, fazer um desfile com esse samba enredo de tema, e depois é avaliado, né? Com critérios bem definidos, tem as ligas, tem o campeonato, é uma expressão cultural, é lúdica, quer dizer, se encaixa perfeitamente. E, no entanto, desfile de escolas de samba não é esporte. E aí o nosso bode está de novo parado no meio da sala. Nosso bode está lá de novo paradinho ali no meio da sala. Ah, mas é só isso? Não, aí se você começa a procurar outros exemplos do tipo, você vai perceber que existem outras construções sociais que caem no mesmo problema, né? Fisiculturismo, desfile de Miss, sei lá, e aí você começa, não, mas tem federações, tem regras, sabe, pode ser considerado um jogo, né? Algumas não é tão fácil considerar um jogo ou não, depende de um debate mais elaborado, mas tem outros exemplos. E aí o nosso bode tá paradinho no meio da sala. Só que a gente é teimoso, a gente, não, mas vamos tirar esse bode da sala, porque a gente tem que conseguir determinar essa categoria, porque senão ela não existe. Ou a gente não pode usar esse método, porque se esse método não serve para determinar a categoria, o método é falho, né? Ele não explica a realidade. Ok, onde é que está o problema, então? Bom, aí é que está o grande lance, gente. O que determina... E foi aí onde paramos com o debate até então, pelo menos na minha avaliação, e espero que a gente possa continuar fazendo esse debate. O que determina é dos praticantes organizados profissionalmente ou que estão se organizando profissionalmente de determinado jogo, há interesse ou não há interesse em classificar este jogo como esporte. Havendo interesse em classificar este jogo como esporte, e havendo essas federações, esse regramento, essa prática profissional desse jogo, esse jogo é esporte. Não havendo este interesse, não é esporte. Então a determinação mais simples é os praticantes profissionais do jogo quererem ou não que determinada prática
né, de jogo, prática cultural, de jogos de prática cultural, seja esporte ou não. Ah, Humberto, isso é loucura. Não é, gente. E aí, como é que eu cheguei nisso? Porque quando eu estava lá no ponto de interrogar os profissionais da educação física a respeito desse assunto, o que eu descobri? Olha, esporte é um conceito novo, ainda no linguajar da turma que veio falar comigo, um conceito novo. Por exemplo, na Grécia Antiga não se tinham esportes olímpicos, se tinham Jogos Olímpicos. O esporte ele só começa a ser sistematizado enquanto tal na era do capitalismo. E isso é importante. Isso não é secundário, porque vejam, todas as construções sociais têm determinações circunstanciadas pelas relações capitalistas de produção. Tá? Mesmo coisas muito mais antigas que o capitalismo, como por exemplo os jogos. Né? Existiam jogos na Grécia Antiga. Entretanto, os jogos da Grécia Antiga, né, jogo na Grécia Antiga não é a mesma coisa que jogo no século XXI na sociedade capitalista. Embora as determinações mais estruturantes, né, não dependam da lógica capitalista, das relações capitalistas de produção. É evidente que no capitalismo há uma mercantilização de todas as áreas das relações humanas. Então, a categoria jogos também vai passar por um processo de mercantilização. Só que o esporte é um pouco além em relação a isso. Por quê? Porque é uma categoria essencialmente do capitalismo. É uma categoria associada ao tempo histórico do capitalismo. Não é que nem os jogos, que no capitalismo tem determinadas determinações que não tinham antes, mas que existiam em outras épocas sociais, em outros arranjos de produção, em outras relações políticas. O esporte não. O esporte, ele acaba surgindo enquanto categoria já dentro da lógica capitalista de produção. Nós não temos como dizer se esporte existirá ou não fora do capitalismo, porque até então ele nunca existiu. Eu posso dizer, olha, jogos existem sem existir capitalismo, porque de fato eles existiram. A gente pode provar a existência de jogos. Não exatamente como são hoje, porque enfim, nós não podemos cair no anacronismo, né? Tem todas essas questões que eu já expliquei aqui, espero. Mas existia. Esporte não. Esporte está preso no tempo à era do capitalismo. E aí vamos voltar para o que originou todo este debate, que foi a fala da Ana Moser. A fala da Ana Moser, na verdade, ela tem de fundo o quê? Uma disputa por verba, por reconhecimento, por status. Quando eu me posicionei dizendo, olha, esportes não são esportes, as pessoas mais próximas a mim que questionaram essa minha afirmação vieram com o argumento central de que, olha, o reconhecimento do videogame como esporte vai colaborar enormemente para as melhores condições da prática dos esportes, melhores condições de trabalho para os desenvolvedores, mais financiamento, mais reconhecimento, enfim. Se o nosso jogo for reconhecido socialmente como esporte, nós teremos um ganho muito grande em qualidade da prática do jogo e também em qualidade de vida dos praticantes do jogo. E isso é fato. Isso é concreto. Mas isso está ligado ao quê? Está ligado àquilo que o esporte é em essência. Porque o que é o esporte? Essa categoria histórica existente somente no capitalismo. É uma categoria que exemplifica a profissionalização dos praticantes de um jogo, né, que lutam por reconhecimento dentro da sociedade. Então,
ser reconhecido determinado jogo como esporte muda o status de reconhecimento social. No caso, o carnaval não precisa ser um esporte para ter este reconhecimento, como outros jogos ou como outras expressões culturais que não lutam para ser esporte também. Vejam, o carnaval ele é um grande símbolo da cultura brasileira, já existe todo um conjunto de elementos que valoram socialmente o carnaval, inclusive dentro das relações capitalistas de produção, que fazem com que o carnaval tenha o status que tem, de maior festa do planeta, que faz com que o carnaval tenha financiamento, tenha feriado, enfim. O carnaval, para ter este reconhecimento que os esportes querem ter, não precisa ser classificado como esporte. Portanto, os seus praticantes, as suas ligas que organizam esse jogo, não lutam para que o carnaval seja um esporte. E, portanto, ele não é. Não é do interesse, ele não precisa ter essa classificação. Se precisasse, teria. Ou, no mínimo, estaria brigando para conseguir. Por exemplo, rodeios. Sabiam que os rodeios também estão nessa de ser classificados como esporte? Bom, porque os praticantes profissionais estão assim querendo para se enquadrar, para ter determinadas vantagens dentro do capitalismo, dentro das relações capitalistas de produção. Então acaba que o que determina mesmo é os praticantes profissionais querem que seja um esporte ou não querem que seja um esporte. E isso tem como raiz o fato do reconhecimento social dentro da realidade capitalista de produção e da verba. É verba, é isso. Então, se essa é a determinação mais simples, mais abstrata, e esportes são ou não são esportes? São. Existe prática profissional, né, do jogo, e esses praticantes profissionais querem que seja esporte, querem que assim seja considerado, estão lutando para isso. E é isso que determina que seja ou não. Então vejam como é problemática a categoria esporte. É uma categoria que é onde está a raiz de tudo isso, porque acaba virando apenas um jogo político, onde cada grupo que tem lá o seu jogo vai ter que tentar provar que o seu jogo é um esporte ou não. Só que aquilo que é identificado pela ideologia, né, que faz com que a gente não determine as coisas dessa forma, vai lá e coloca uma série de marquinhas ali, como se fosse uma escala que você tivesse que marcar, um bingo, uma cartelinha que você disse, tem isso? Tem, então é esporte, tem isso, tem. E por que é assim? E por que sempre dá errado? Porque, de fundo, o que vai determinar se determinado jogo é esporte ou não é o poder político da categoria organizada de conseguir essa classificação ou não. E o poder político, no capitalismo, a gente sabe que é determinado pelo poder econômico. Então acaba que ser esporte é uma determinação política. É uma categoria histórica presente no capitalismo que acaba tendo como determinação mais estruturante uma determinação política. Então o que é um esporte? É um jogo onde existam praticantes profissionais organizados, que organizem regras, federações, campeonatos, e que estes tenham força política, ou seja, já movimentem uma quantidade suficiente de capital para obter o reconhecimento político junto à sociedade capitalista do seu jogo como esporte. Estão entendendo? Por isso que eu fiz o último fio lá no Twitter colocando. É o capital, sua besta. É o capital. O que determina é o capital. E aí você pode dizer, Humberto, mas tudo é determinado no fim das contas pelo capital? Não, não é bem assim. O capital ele é o grande determinante das relações capitalistas de produção. Ele vai aparecer no conjunto das relações capitalistas de produção. Tá? Mas nem tudo é determinado por ele. Por exemplo, o próprio capital, né? O capital não pode ser determinado por si próprio, né?
embora seja, né? Mas essa é uma discussão que a gente pode deixar para um outro momento, quando a gente quiser determinar direitinho o que é capital. E assim eu espero ter colaborado com esse debate. Não só com o debate para determinar se esportes são esportes, mas também com o debate em relação ao método de análise. Porque a gente acabou, no meio de tudo isso, fazendo um grande exercício, né, de interpretação do método. A gente colocou o nosso método à prova, né? A gente procurou compreender se o nosso método ele dá conta de explicar a realidade. E mais uma vez ele deu, de maneira muito satisfatória. Porque aí a gente não precisa ficar naquela coisa assim, não, esporte é isso, 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 e aí a gente tira o xadrez, porque o xadrez é que atrapalha. Se deixar, o que tá cagando tudo é o xadrez. Não, gente, a gente não pode mexer na realidade. Tá bom? Então espero que essa discussão tenha ajudado de alguma maneira a discutir a questão do método e que eu tenha paz com a galera do videogame aí, tá bom? Então, mesmo quando eu disse lá que esportes não são esportes, não era para não investir. Eu acho que aí é até uma outra discussão, né? Mas se vocês estão contentes ou não, no momento, a partir dessa discussão, eu posso concordar, ok. E esportes são esportes, porque afinal de contas, tem jogadores profissionais e esses jogadores profissionais querem que seja e estão, e logo conseguirão cada vez mais, reunindo capital para ter força política de impor a sua vontade e assim obter esse reconhecimento. O que significa que nem todo jogo de videogame é um esporte. Todo jogo de videogame pode ser um esporte. Vai depender de ter jogadores profissionais com capital suficiente para conseguir ganhar essa batalha política do reconhecimento. Beleza, gente? Era isso aí hoje.